Vamos seguir, vamos tocar marcha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mitos na extensão do visto de turista. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Migratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. O Papo Migratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. E o objetivo desse canal é humanizar o pleito migratório, mostrando os bastidores da nossa empresa especialista em planejamento migratório e também mostrar um pouco do nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos. Então, se você gosta do conteúdo migratório, se você sonha em morar nos Estados Unidos, se você conhece alguém que pensa em morar nos Estados Unidos, compartilha, envia para essa pessoa, faça com que a gente consiga, curta, comenta, dê um like, dê um dislike. Não, sem dislike, pessoal. Sem dislike. Like é muito mais legal. Mas é uma reação, cara. É gostando. Legal. Like. Nos ajude a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então é muito importante que você envie, que você interaja aqui com a gente, que você dê um tão famoso like e mantenha a gente motivado para fazer e trazer informações reais, concretas, sem aquele show que a internet faz de pessimismo, 4 anos, 10 reaplicações. Nossa ideia não é dizer que é impossível, nem que a gente é melhor do que os outros. Acabou a imigração. Exatamente. Acabou o EB12, acabou o EB1, acabou o EB5, acabou tudo. Isso dá like, isso dá curtida, isso dá seguidor, dá tudo isso, dá engajamento pra caramba. Mas o objetivo aqui é mostrar que é possível, mostrar que provavelmente você que está nos assistindo é elegível para o EB2NW ou quem sabe para o EB1, mas como não tem as informações necessárias ou segue pessoas que criticam demais os escritórios de planejamento imigratório, você não tem a informação correta e precisa. Perfeito. Posso fazer uma observação antes de a gente conversar sobre o tema? Eu percebo que a internet é feita de ondas. Durante muito tempo a gente teve as ondas dos otimistas, dos vendedores de que é tudo muito fácil, é para todo mundo, é simples, é isso, é aquilo. E agora a gente está na onda dos pessimistas. Dá engajamento, dá like, dá view. Você ser pessimista, acabou, não tem mais, esquece. Quem fala que existe é mentiroso. Assim, não é nem 8, nem 80. Obviamente, não é para todo mundo, não é fácil, é algo complexo, é algo que vocês precisam procurar um especialista, é algo que vocês precisam se planejar. Eu falo muito de planejamento não é à toa, mas não precisa também criar esse terror psicológico também em cima acho, de todo concordo mundo. Plenamente. Então, vamos seguir, vamos tocar marcha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mitos na extensão do visto de turista. A gente não vai trazer 5, a gente não vai trazer 6, a gente não vai trazer 10. Quantos? Porque a gente fala que vai trazer 5 e fala 6. Às vezes a gente fala 5 mitos e fala de 4. Aí, você só falou de 4. Então os bastidores, às vezes a gente combina, vamos falar 3. Aí ele fala 5. Eu falo, quais são esses outros 2? Você não me avisou, gente. Hoje é sem surpresa. Não vamos dar não vamos numerar. Vai ser... Também tá na moda 5, então é muito chato. Aí mãozinha pra baixo, mãozinha pra cima, o cara fazendo assim. Não tem nada disso, não tem pra falar aqui. Que tem vídeo aqui que a gente faz. Pode, fica legal. Então vamos lá. Primeiro deles, e que é o mais, acho que talvez nem seja mais um objeto de dúvida, se é possível ou não é possível fazer o visto, a estender a sua permanência nos Estados Unidos. Verdade ou mentira? Verdade, é possível você fazer a extensão do seu status de turista em solo americano. O que você precisa ter? É importante, sei lá, eu não tenho nenhum ticket de parque, eu vou ser negado com certeza? Não. Quais são os requisitos que você acha que são importantes para que você tenha uma primeira extensão ou que você tenha a sua extensão aprovada? Primeiro tem um objetivo, tem um porquê, né? Você explicar o porquê você quer fazer essa extensão, a razão, o motivo. Pode ser motivos médicos, pode ser do turismo. Henrique, cheguei nos Estados Unidos, passei 6 meses viajando pela Flórida, agora eu quero viajar a Califórnia, mais 6 meses. Trazer um itinerário legal, né? Eu visitei por tanto tempo Miami, agora eu vou visitar por tanto tempo outras cidades ou outros Costa, né? e por aí vai. Existem pessoas que, por exemplo, vêm com B1 para fazer reuniões de negócios ou então reuniões dentro de faculdades para decidir aonde você vai fazer o seu mestrado, o seu doutorado. E 6 meses não foi suficiente, você quer estender, também é um motivo. E falar uma coisa, já que a gente está na onda da moda dos pessimistas, vou fazer algo contrário aos pessimistas aqui. Se você tem um motivo real de fazer a sua extensão e você consegue justificar ali, principalmente de forma financeira, a chance da sua extensão ser aprovada, eu não vou falar 100% porque a imigração não existe 100%, mas é muito elevada. A imigração está vendo com bons olhos, não com bons olhos, mas está facilitando sim a extensão do status de turista. Eu não me lembro a última vez quando presenciei ou conversei com algum colega que teve uma extensão negada. E aí tu me deu um gancho para uma outra coisa também, que é uma pergunta muito comum. Eu tive meu visto, minha primeira extensão aprovada, a seguinte vai ser negada. Também é história, né? Também é história. Obviamente a justificativa, repita, o porquê, o que aumenta
aumenta o nível de dificuldade e a justificativa, porque se você, por exemplo, pediu 6 meses de extensão porque está fazendo turismo, é mais fácil você explicar esses 6 meses do que explicar mais 6 meses que vão dar um total de 1 ano e meio. Mas ainda assim, também vou falar algo aqui contrário aos pessimistas, a chance de ter uma segunda extensão aprovada também é alta. Tu tá polêmico hoje, cara. Mas é tá verdade. Querendo viralizar na internet? Não quero. Eu não gosto, não. Prefiro ficar sem discreto. Eu não vou falar 100% porque não existe 100% e 100% é mentira, mas as chances são muito altas. Muito altas. Então, primeiro, é possível pedir uma extensão, não tem nada de outro mundo em pedir uma extensão. Não. Segundo mito que cai por terra, eu já tive uma extensão aprovada, significa que a minha seguinte vai ser negada. Também não necessariamente. Não existe isso, né? Você precisa ter o porquê. E agora uma coisa importante também, você vai pedir extensão do visto turista, você está em solo americano porque você quer continuar aqui. Quais são as consequências dessa negativa e da não resposta dentro do prazo? Que é uma coisa meio nebulosa, né? Tem gente que não sabe responder. Não, da negativa da extensão? Tanto a negativa quanto não responder em 6 meses. Olha, cara, eu não tive resposta ainda, tá vencendo o meu seguinte, o que eu faço? Eu espero aprovar, fico... Não, a negativa, se você tiver uma negativa, você vai receber uma cartinha te dando um prazo para você retornar para o seu país. A negativa dificulta bastante a negativa retroage, é uma coisa perigosa, né? A negativa retroage, então você vai ter ficado fora de status desde quando acabou sua permanência. Né? E também, da mesma forma, se você não tiver a resposta em até o seu próximo vencimento, faça uma outra para o período subsequente. Sim. Tá pendente de julgamento. A gente já viu gente no escritório tá pendente de julgamento há 3 anos. E aí, você fez as seguintes, porque aquele julgamento se referiria a um período de 6 meses, se fosse aprovado. Então, e já aconteceu, por exemplo, de você ter 6 meses de 94, aí você pede a extensão por mais 6 meses, essa resposta não chega dentro dessa janela, você pede a segunda extensão e vem as 2 aprovações juntas. É verdade, aprova as 2. Então isso é importante. Fica atento no prazo, mesmo que você não tenha recebido a resposta. Se você está se aproximando dos 6 meses seguintes, faça uma nova como se aquela primeira tivesse sido aprovada. Exato, né? exato. Não fica esperando o julgamento ad eterno, não, porque proteja o seu status, porque é muito importante, tem um valor muito grande para a sua vida aqui nos Estados Unidos. Eu até separei umas perguntas, mas essa quase que eu não ia trazer aqui pra gente, que é a extensão aprovada renova aquele visto no passaporte? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode ter o seu visto vencido no passaporte e a extensão aprovada. E aí aquele bom e velho, diferença entre visto e status. O visto nada mais é do que o carimbo que tá no seu passaporte. O visto é o adesivo que o consulado cola no seu passaporte, diz o seguinte, esse cara está apto a entrar no país. Pode pegar o avião, companhia aérea, permita que esse cara pegue o avião e entre em solo americano e se apresente para um oficial de imigração, oficial do CBP. E aí vem o quê? O status. A partir do momento que o oficial do CBP autoriza a sua entrada, aprova a sua entrada nos Estados Unidos, começa a contagem do seu status. Então, uma situação assim hipotética na qual você chega nos Estados Unidos, faltando 2 dias para vencer o seu visto de turista, e pode chegar até no último dia. Então, você entrou, seu visto venceu, mas o seu status é de 6 meses. Normalmente, tá? O oficial do CBP ele tem autonomia de conceder menos tempo e até mais, mas em 99,9% dos casos são 6 meses. Então, isso não vai impedir você também de fazer a sua extensão do seu status. E uma coisa legal, uma dica, né, que assim, muita gente também se preocupa com isso. Não tem mais aquele papelzinho no meu passaporte. Lembra que antigamente tinha um papelzinho de permanência, um carimbo, um papelzinho? Verdade. Hoje em dia não tem mais, consulta isso online, e aí muita gente tem medo e tem dúvida se realmente ganhou 180 dias. E o que a gente pode dizer é que se você tiver ganhado menos, ou se você for indagado, você vai saber que ficou menos tempo. Provavelmente você vai para uma extensão secundária, você vai ser falar ali na hora que avisado, né? Você vai ser avisado que, olha, eu vou te dar 1 mês porque você disse que vai para casa da sua avó e eu vou te dar o tempo certinho. Então, sempre que você não souber, você ganhou 180 dias, mas é bom consultar o I-94, está disponível aqui, ó. Vamos deixar aqui embaixo o link para a galera, né? Deixa aqui, consulta seu passaporte na mão, seu nome completo e sua data de nascimento, além do número do seu passaporte. Agora tem uma pergunta, você acha que a extensão do seu status de turista pode atrapalhar uma futuras reentradas nos Estados Unidos? Não atrapalha. Não atrapalha. Eu acho que se você tiver, a gente já viu o caso do escritório de 4 extensões e ele voltou para o Brasil. Tá? Essa pessoa ficou 4 vezes, foi aprovada nas 4 vezes e voltou. E ela teve problema, foi negada depois, deixou passar aquele período de renovação automática, mas aí é porque ela ficou 2 anos, né? 6. Então ela ficou 2 anos nos Estados Unidos. Mas o fato de você ter
tido uma extensão de turista, uma ou duas, ou um motivo razoável para isso, não necessariamente dificulta ou impede a sua entrada novamente no solo americano. Concorda ou não? Eu discordo um pouco. O que tu acha, então? Não, acho que atrapalha. Eu acho que você fica... É mesmo? Você fica com uma manchinha ali na sua ficha. Mas aí tu não voltou, pô? Então, não significa que o seu visto vai ser cancelado, que você não vai poder reentrar nos Estados Unidos, não é isso que eu tô dizendo. Quero dizer, se por um lado eu critiquei os pessimistas e disse que a taxa de aprovação de extensão é alta, e de fato é, por outro, vou criticar os otimistas e dizer que não é muito bem visto pelos agentes consulares ou oficiais de CBP pedidos de extensão ou de mudança de estado dos Estados Unidos. Quando você fizer uma reentrada, quando você for pedir uma renovação do seu visto no seu consulado do seu país de origem, no mínimo vai ter uma pergunta por que você estendeu o seu status e você vai explicar. Isso não significa que vai ser negado, mas você vai precisar dar uma explicação a mais. Entendi. É só isso. Entendi. Agora uma última para te finalizar, para ser mais rápido esse vídeo. Também tem gente que acha que uma vez que você estendeu o seu visto de turista, você não pode trocar o seu status para estudante, por exemplo. Mito ou verdade? Não, mito. Mito, né? Mito. Você pode fazer uma extensão por mais 6 meses. Por exemplo, o cliente nosso que estava pesquisando na faculdade que ele ia estudar, ele estendeu por mais 6 meses. Nesse meio tempo ele escolheu e ele decidiu fazer a mudança para estudante ao invés de retornar para o Brasil e tirar o visto no consulado. Então ele fez a mudança, não tem problema nenhum. Só uma dica que a gente adota também no escritório: se você fez a extensão por mais 6 meses e por algum motivo você voltou antes ou você precisou voltar antes, uma dica, avisa. Manda uma cartinha ali para a USIS dizendo: olha, eu pedi a extensão até 31 de janeiro, mas estou voltando dia 20 de dezembro, eu vou 767 para o Rio de Janeiro, tal. Isso aí. É uma forma de boa fé você demonstrar que você retornou para o seu país, você cumpriu o que eu combinei com vocês, estou retornando para o meu país de origem. Isso certamente vai deixar você com a ficha limpa. Legal, não custa nada também avisar. Foram essas as dicas, né? O objetivo era fazer um vídeo rápido, fazer um vídeo curto, que trouxesse informação para vocês. A entrevista consular está muito relacionada ao seu preenchimento do DS-160. Seja transparente nas informações, não minta naquele formulário. Muita atenção naquele formulário. Se você tem um visto negado anteriormente, diga que você tem um visto negado anteriormente. Se você tem um parente nos Estados Unidos, diga que você tem um parente nos Estados Unidos. Não minta naquele formulário e seja muito transparente com o oficial, porque você pode omitir uma informação e ser indagado e aí você vai ter uma negativa e provavelmente você não vai conseguir mais entrar nas próximas vezes, porque você prestou uma informação falsa naquela ficha. Então o DS-160 é muito importante. Certamente. Seja nas informações que você presta, seja nos dados que você coloca ali. Às vezes aí, tudo bem, o erro material, mas ainda assim pode gerar alguma dificuldadezinha ali. Então, essas foram as nossas dicas rápidas sobre extensão do visto de turista e impactos disso, né? Perfeito. Irmão, grande abraço, um prazer. Vamos pro próximo. Fica com a gente que o próximo episódio vai ser ainda mais legal. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like, não deixa dislike. Comenta pra gente poder saber o que você quer saber. E se você é novo no canal, aproveita pra maratonar e aproveitar os nossos vídeos antigos. E assim conhecer mais da gente, da nossa empresa. Então tá aqui, ó. Aqui tem uma lista, uma playlist com os nossos vídeos anteriores. Vamos lá, gente. Um grande abraço e até a próxima.